Estamos, Gustavo Uribe. Então, Telcuri, é ele que conversa agora com a gente, também trazendo mais informações. Uribe, bom dia para você. Há pouco trazíamos aqui em Breaking News e seguimos com a informação de momento dessa operação da Polícia Federal, nona fase da Compliance Zero. Você, Telcuri e Tainá, confirmando Jacques Wagner como um dos alvos. O que sabemos até aqui sobre as suspeitas contra o senador Uribe? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia a todos da CNN Brasil. Bom dia, Telcuri, meu companheiro de manhãs. De fato, era algo que se esperava já há algum tempo. Havia essa grande expectativa de que também houvesse um foco no PT da Bahia. Nas propostas de delação premiada que nós tínhamos de Daniel Worcaro, ele usava isso como um dos tópicos para a delação, mas não entregou muito. Que a gente vê na operação de hoje é também um dispositivo de pressão sobre o próprio Daniel Worcaro, que vai apresentar uma nova proposta. Porque ele trazia informações, por exemplo, de que o PT tinha uma ligação com Augusto Lima, mas que não havia uma tentativa ali de irregularidades, ou pelo menos de compensação pelos investimentos feitos. E agora a gente vê que sim, que havia uma suspeita sobre o crédito consignado. A grande suspeita dessa operação é de que havia irregularidades sobre um programa que foi criado na gestão de Jacques Wagner como governador do estado. Era um cartão para que os servidores públicos retirassem crédito consignado e que era administrado por Augusto Lima. E aí esse é o foco agora das relações de Augusto Lima com o PT da Bahia, que são umbilicais. Quando a gente fala da direita ligada ao escândalo do Banco Master, também se fala sobre a esquerda. Augusto Lima era um braço operacional do Daniel Worcaro, tinha uma relação muito forte com o governo, havia aquela declaração dada pelo próprio Augusto Lima, que o próprio Jacques Wagner reconheceu da indicação de Guido Mantega para o Banco Master, então isso mostra que havia sim também vinculações com o PT. A gente sabe que essa operação acontece, uma busca e apreensão no apartamento onde mora Jacques Wagner, nos arredores de Salvador, não se amplia aqui para o gabinete dele, para o Congresso Nacional, a Polícia Federal não foi ao gabinete. E é uma tentativa ali também de tentar traçar um pouco as relações. Augusto Lima está preso, não pretende fazer delação premiada, isso ele já deixou muito claro, mas é sim um dispositivo ali, Carol e Theo, de pressionar o Daniel Worcaro de fazer novas delações. Tem um ponto interessante também, que a gente vai ver a partir de agora, é que já havia um movimento no Palácio do Planalto para tirar Jacques Wagner da liderança do governo do Senado Federal. Há uma série de frustrações. O próprio presidente Lula manifestou uma série de frustrações em relação a ele, principalmente porque ele foi um dos que, na véspera da votação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, disse que estava ganho, que tinha voto suficiente. O único que alertou o governo federal de que não tinha era o Camilo Santana. Então, esse movimento se aprofunda. Eu entrei em contato com aliados de Jacques Wagner, me disseram que ele está calmo, mas é preciso entender agora de como vai ser essa conversa do presidente Lula com ele depois da operação de hoje. Até agora, assim, nenhuma manifestação oficial por parte do senador, a operação está em andamento, Uribe. É só para destacar, a gente fala aqui de Jacques Wagner e você inclusive enfatizava essa relação umbilical do governo Lula com Augusto Lima. Quem que é esse personagem, hein, Uribe? Augusto Lima era o braço operacional do Daniel Worcaro. Era alguém que tinha uma relação completa com o Banco Master e principalmente com o PT da Bahia. Eu me recordo que eu já encontrei Augusto Lima, por exemplo, no Carnaval de Salvador uma vez, em um dos camarotes. Então ele tinha um poder muito grande por lá. E ele namorava com a Flávia Arruda. Flávia Arruda, é importante lembrar, ex-mulher do ex-governador aqui do Distrito Federal, Flávia Arruda, que foi ministra do governo de Jair Bolsonaro. Então a gente vê, quando fala-se sobre o escândalo do Banco Master, tem muita gente que fala, não, é mais direita e esquerda, são todos. O Daniel Worcaro tinha uma relação com todos os lados e espectros políticos, entre eles com o PT da Bahia. Então Augusto Lima tem uma relação antiga com o PT da Bahia, também com o Rui Costa, apesar de ele não ser alvo dessa operação de hoje, mas pega principalmente a questão do crédito consignado. É importante a gente ressaltar isso, Carol e Theo, porque muita gente fala, não, mas o escândalo do Banco Master não tem ligação com o desvio de dinheiro público. O FGC, o Fundo Garantidor de Crédito,
era, na verdade, sustentado pelas instituições financeiras do país. Mas está falando de rombos em aposentadorias, em fundos de servidores públicos. E a gente já viu a história aqui no Brasil de muitos fundos dos Correios, do Banco do Brasil, da Petrobras, em que os servidores públicos acabaram retirando uma aposentadoria menor por causa de investimentos mal sucedidos. Então, no final do dia, é sim um prejuízo esse escândalo para servidores públicos, para aposentados e pensionistas que contribuíram a vida toda com esses fundos e agora podem receber menos por causa de investimentos mal feitos no Banco Master. É importante entendermos agora quem são esses personagens alvos dessa nova fase da Operação Compliance Zero, com Gustavo Uribe, também com Theo Cury. No caso de Augusto Lima, também aqui a confirmação de que ele também é alvo desses mandados de busca e apreensão cumpridos nesse momento pela Polícia Federal. Uribe segue com a gente. Uribe, só para pontuarmos aqui também com o Theo, Augusto Lima, que vem prestando depoimentos à Polícia Federal, chegou até a ser preso pela PF na primeira fase da Operação Compliance Zero. Junto com o próprio Daniel Vorcaro. Uribe, bom dia para você, obrigado também por se juntar a nós aqui. Vou fazer somente um complemento ao que o Uribe trouxe, também reforçando essa contextualização que o Gustavo Uribe nos traz. A própria CNN mostrou, Carol, Uribe, quem nos acompanha, em janeiro, que o nome do empresário baiano Augusto Ferreira Lima, que é conhecido como Guga Lima, então daí esse vínculo do Banco Master com o estado do Nordeste, que foi comandado pelo Jacques Wagner, por conta de serem conterrâneos, Guga Lima é também baiano, que a CNN mostrou em janeiro que o fato de o nome dele surgir e estar nessas investigações, implicado nessa apuração, preocupava o Palácio do Planalto por conta dessas relações próximas com, entre outras pessoas, o próprio senador, líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner. Ele foi sócio do Daniel Vorcaro, foi preso na primeira fase da Operação Compliance Zero no ano passado, na sequência foi solto. E, de acordo aqui com a apuração da CNN na época, o motivo da preocupação apontada é que a relação dele com o petismo é muito anterior à de Vorcaro com o Centrão. Então, que isso traria um componente a mais de preocupação para o governo do presidente Lula, haja vista essa relação próxima com o petismo no estado da Bahia, que foi comandado já por Jacques Wagner, e é de onde Jacques Wagner também conhece, porque foi uma liderança importante, ainda é representando o estado no Senado, mas foi local, regionalmente no estado da Bahia. Por isso, Gustavo Uribe, como você colocava para a gente, né, esses nomes surgindo como alvos da Operação Compliance Zero não figuram uma surpresa. A questão é qual é o impacto político-eleitoral agora. Estamos aí às vésperas das eleições presidenciais, tendo como um dos alvos o líder do governo no Senado. A gente falava mais cedo aqui com o Theo Cury, Uribe, sobre os impactos que o Centrão poderia sofrer, inclusive também nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, já que Ciro Nogueira aparecia em destaque nessas investigações, ele que foi ministro do governo Bolsonaro, líder aí do Centrão. O que a gente pode trazer já de cálculos político-eleitorais que devem ser refeitos a partir da deflagração dessa nova fase da operação? É importante a gente ressaltar, Carol e Theo, que o Jacques Wagner não é um simples líder de governo. O Jacques Wagner é um dos principais conselheiros do presidente da República. É um militante de anos do PT, aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto para o Senado Federal na Bahia, foi governador do estado por bastante tempo, então é um dos principais conselheiros políticos do presidente da República. Isso era uma questão de tempo, como o Theo trouxe. Dentro do Palácio do Planalto já se falava sobre essa possibilidade e sempre havia um pé atrás em relação, por exemplo, a decisões de Jacques Wagner e também o envolvimento de Jacques Wagner com o Augusto Lima. Só para situar quem é Augusto Lima um pouco melhor, Augusto Lima tem um patrimônio que a Polícia Federal conseguiu diagnosticar assim, nas últimas operações de quebra de sigilo de quase 1 bilhão. Ele tem muito dinheiro, ele é um bilionário, a gente pode dizer assim. E ele foi um dos pioneiros naquele processo do Banco Master, antes de chamar Banco Master, Banco Fator, Banco Pleno, de expandir essas operações em crédito consignado. Quando a gente fala da Bahia, a gente está falando do Credicista.
em 2024, isso são dados oficiais do Banco Central, o cartão benefício desse Crédito Sexta, desse serviço de crédito consignado, ele era oferecido em 24 estados, então praticamente no Brasil inteiro, focado principalmente em servidores públicos. Esse é o novo lado da apuração sobre o Banco Master, porque se fala muito da retirada de dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito, mas essas operações de créditos podres com os fundos de pensão é muito forte na operação dele. E esses contratos do Crédito Sexta são antigos com o governo da Bahia, principalmente nessas operações de negociação em relação ao crédito consignado criado na gestão de Jacques Wagner. E esse processo surge principalmente as ligações na Bahia, quando lá atrás aconteceu aquela operação de privatização da EBAL, que era a empresa estatal baiana que controlava um programa chamado Cesta do Povo, ou seja, do crédito consignado. Então, o Augusto Lima tinha participação inicialmente em relação ao Banco Pleno, depois ao Banco Máxima, que virou Banco Master. E aí, na fase final, ele sai dessa sociedade com o Daniel Vorcaro. Então, é algo que a gente pode considerar, Theo e Carol, anterior ao Banco Master. É uma vinculação bastante anterior que depois acabou se agravando dessa maneira. Então, é uma figura muito conhecida do PT. As consequências eleitorais devem ser também para a formação de chapa lá na Bahia. O que eu ouço de fontes do PT, que eu consegui acionar rapidamente hoje de manhã, é que o presidente Lula vai esperar saber como vai ser a consequência desse processo. Hoje é busca e apreensão, não tem prisão ainda preventiva de ninguém, mas ele vai tentar entender as consequências desse processo. Jacques Wagner é candidato ao Senado Federal. São dois, é uma chapa puro sangue, Rui Costa e Jacques Wagner. 2 ex-ministros da gestão petista e 2 ex-governadores da Bahia. Agora, uma coisa é certa, tem muita gente defendendo a troca de Jacques Wagner na liderança do governo, até para não expandir esse choque, não expandir essa imagem negativa para o presidente Lula, apesar de que é muito difícil. É a mesma coisa que você falar, não dá para separar o escândalo do Banco Master do Flávio Bolsonaro. Não dá, assim como não dá para tentar separar Jacques Wagner de Luiz Inácio Lula da Silva. Eles são aliados históricos. Então, uma tentativa de mudança dele, tirá-lo, né, da liderança do governo, mas ainda a candidatura da Bahia é uma questão que Lula vai ter que lidar e ele tem adotado uma postura, principalmente os assessores, de esperar as consequências dessa operação de hoje para saber o que fazer. Inclusive, aí esses desafios eleitorais, quando a gente olha para a realidade estadual, né, Theo Cury, a gente está falando aí de um estado que há anos vem sendo governado pelo PT. Vale lembrar o que foram as últimas eleições, quando o atual governador, que é do Partido dos Trabalhadores, não figurava bem na disputa pelo governo, só que com a entrada ali de Lula na campanha, ele simplesmente desponta, estava ali, salvo engano, num 3º ou 4º lugar, e ali desponta na disputa eleitoral. Então você tem os impactos disso tudo na disputa presidencial, na disputa pelo Senado e, claro, sem esquecer da disputa estadual, de um contexto regional do estado da Bahia. Pois é, eu ia mencionar isso quando o Uribe fala da chapa ao Senado, também atrelado ao governo do estado da Bahia, o estado que é comandado pelo Partido dos Trabalhadores há 19 anos, quase 2 décadas, passou por Jacques Wagner, Rui Costa e agora mais recentemente com o atual governador, o Jerônimo Rodrigues, que busca a reeleição e que enfrenta um cenário difícil para a reeleição dele no estado da Bahia. O Gustavo Uribe acompanha muito bem também essas articulações lá no estado. Isso pode ser usado politicamente, provavelmente vai ser usado politicamente por conta desse grupo que faz parte desse grupo do Jacques Wagner, do Rui Costa, do Jerônimo Rodrigues, na busca da manutenção do Partido dos Trabalhadores no comando do estado da Bahia contra o ACM Neto, que é do União Brasil. União Brasil que também tem nomes que frequentemente são associados ao caso do Banco Master, ainda não está descartado, não há uma investigação propriamente dita tornada pública sobre integrantes do União Brasil, mas menções à possibilidade, como já havia no passado ao Jacques Wagner, mas também a integrantes do União Brasil. Então, para a gente ver as diversas camadas locais
do Banco Master, desse impacto do escândalo do Banco Master, a nível nacional, mas também regionalizado, como, por exemplo, no estado da Bahia. E basta lembrar que aconteceu no Rio de Janeiro também, né? Quando você teve ali o Cláudio Castro também como alvo de investigações. Sem dúvida nenhuma, Cláudio Castro. E aí, e o Gustavo Uribe sabe muito bem, vai passando por todos os partidos políticos. Começou com essa menção ao Cláudio Castro, primeiro nome da política mencionado de maneira mais enfática aqui nessa investigação da Compliance Zero, Partido Liberal no Rio de Janeiro com Cláudio Castro, depois o Ciro Nogueira do Progressistas do Piauí, saindo também, aparecendo de maneira muito marcante com essas revelações trazidas pela Polícia Federal, com as suspeitas que pairam ali, e agora essa deflagração de operação com cumprimento de mandado de busca e apreensão contra o senador Jacques Wagner, sem contar as menções trazidas pelo Intercept Brasil sobre o Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo Partido Liberal. A gente encerrar aqui a nossa conversa com o Gustavo Uribe, porque ele tem que se preparar para o Bastidores CNN, está aqui com a gente do Novo Dia, trazendo também informação de momento, análise. E aí eu te questiono, Gustavo Uribe, com relação à possibilidade ainda de um acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro. Já foram 2 tentativas sem sucesso e o que temos aqui já de manifestações de Procuradoria-Geral da República, de Polícia Federal. O que Daniel Vorcaro está apresentando até aqui não é suficiente. Precisamos de fatos novos, inclusive com provas, obviamente. Estamos falando de delação premiada. O quanto que mais uma fase da Operação Compliance Zero, o avanço dessas investigações, dificultam ainda mais essa possibilidade no futuro. Uribe. Carol, a estratégia que a gente tem visto é que ele está tentando ganhar tempo. Ele está tentando ganhar tempo para saber o que a Polícia Federal tem para ele entregar uma delação premiada parcial. O próprio André Mendonça disse isso naquela sessão do Supremo Tribunal Federal. O advogado veio para mim e falou: eu quero fazer uma delação premiada que seja parcial. E aí o próprio ministro disse: eu não aceito delação premiada parcial. É muito preocupante porque ele tem tentado, de uma certa forma, entregar apenas o que ele quer entregar. Quando ele fala, e aí eu dou alguns exemplos, sobre o PT da Bahia, ele não tinha feito referência direta, por exemplo, a essa questão do crédito cesta, essa questão do crédito consignado da gestão de Jacques Wagner. Quando ele fala sobre o filme, o Dark Horse, ele fala que ele fez um investimento sem esperar contrapartida. Não existe para Daniel Vorcaro fazer um investimento sem esperar contrapartida. Ou quando ele fala do financiamento dos restaurantes e hotéis do Ciro Nogueira no exterior, de que eles eram apenas amigos. Não existe amizade, Carol Nogueira e Theo Cury, entre um empresário com um senador. O que existe é interesse. Tanto é que depois o Ciro Nogueira apresenta aquela emenda do Banco Master para aumentar os aportes do Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele tem tentado enrolar a Polícia Federal até agora, virar uma nova proposta, a Larissa Rodrigues trouxe em primeira mão, o que se espera é que ele traga mais elementos. Só que, claro, o processo de delação premiada, e a gente conheceu muito bem esse processo com o Mauro Cid, na questão do Jair Bolsonaro, é que havia uma série de negociações e pressões do ministro Alexandre de Moraes. A operação avançava e ele dizia: olha, o senhor omitiu essa informação, a gente vai desfazer esse acordo. E aí o Mauro Cid recuava. Só que o que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal não querem é que se repita esse modus operandi. Eles não querem ter, de cada oportunidade que se descobre um novo escândalo nesse processo, que tenham que cobrar o Daniel Vorcaro. Então, agora a faca está no pescoço dele. Tanto é que existe uma grande possibilidade dos próximos dias o André Mendonça mandar Daniel Vorcaro de volta para a Penitenciária Federal para sair da Superintendência da Polícia Federal. Agora, ele precisa entregar os detalhes. O que a gente tem visto até agora é que as operações da Polícia Federal têm avançado mais do que o que tem falado Daniel Vorcaro. Gustavo Uribe trazendo para a gente informação aqui no CNN Novo Dia. Agora se prepara para o Bastidores CNN, claro, também te trazendo muitas apurações, muita análise. Uribe, obrigada, viu? Um ótimo dia para você. Até a próxima. Eu que agradeço, Carol, agradeço, Theo. Um bom dia a todos.